A partir dali, meus irmãos, o evangelho começa a ser anunciado em outros lugares, porque aquelas pessoas voltam e elas vão falar daquilo que eles ouviram. O versículo 7 diz assim: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Então você vê claramente que essas línguas que o Espírito Santo inspirou e concedeu aos seus apóstolos naquele momento eram idiomas falados entre as nações. A admiração que estava acontecendo naquelas pessoas é que eles perceberam que todos aqueles homens eram galileus, ou seja, eram judeus que moravam ali em Jerusalém, que falavam o grego, porque na época era a língua mais falada, ou falavam o hebraico, que era a língua dos judeus, mas eles estavam agora falando as grandezas de Deus, pregando o evangelho nas línguas de outras nações. E aqueles homens não tinham estudado essas línguas. Então, muitos deles eram até analfabetos, ou pouco letrados, semi-analfabetos. Então, eles não tinham conhecimentos dessas línguas. E a admiração era justamente isso. Por que eles estão falando e falam fluentemente sem eles terem conhecimento? É aí onde vem a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo os movia a que falassem. E aí eles dizem assim, no versículo 8, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Porto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então aí vocês podem ver no versículo 11 que ele diz assim, tanto judeus como prosélitos. Mais uma vez lembrando, os judeus puros, aqueles judeus que eram filhos de pai e mãe judeus, criados no judaísmo, que viviam a cultura judaica integral, praticavam a religião judaica integralmente, eram judeus de origem, como os prosélitos, que eram gentios, que tinham se convertido ao judaísmo e tinham aceitado viver de acordo com toda a doutrina do judaísmo, inclusive praticando a circuncisão. E aí, eles em outras nações estavam ouvindo a pregação do evangelho, a grandeza de Deus na sua própria língua. O versículo 12 diz, todos atônitos e perplexos, quer dizer, admirados, sem entender o que estava acontecendo, interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Então, aqui a gente volta a essa parte da apostila que diz o seguinte, 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes, um som como o de vento impetuoso encheu a casa onde o grupo se reunia. Línguas de fogo pousaram sobre cada um deles e começaram a falar em línguas diferentes da sua, conforme o Espírito os capacitava. Temos a quarta pergunta. Em quanto tempo a festa após a Páscoa, em que tempo e festa após a Páscoa desceu o Espírito Santo, O tempo foi 40 dias após a ressurreição, na festa do Pentecostes, Os visitantes estrangeiros foram surpresos ao ouvir os discípulos falando em suas próprias línguas. Alguns zombaram, dizendo que deviam estar embriagados. Você vê no versículo 13, do 12 diz que todos eles estavam atônitos e perplexos. Eles estavam tão admirados que eles
não sabiam o que dizer, né? Era uma admiração tão grande, era como se eles não acreditassem. E aí eles diziam assim no versículo 13, diz que uns zombavam daquilo e outros diziam, esses discípulos estão bêbados, estão embriagados. Mas Pedro aparece no versículo 14, ele começa o seu discurso, a sua primeira pregação no ministério da igreja, e ele vai dizer que não estavam bêbados, não estavam embriagados, o que estava acontecendo ali era a obra do Espírito Santo cumprindo a profecia de Joel, em que Deus derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Mas Pedro fez calar a multidão e explicou que estavam dando testemunho do derramamento do Espírito Santo predito pelos profetas do Antigo Testamento. Atos 16 a 21 vai falar sobre isso, né? Ele diz assim, mas o que ocorre, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então esse texto está em Atos capítulo 2, versículos de 16 ao 21, né? E é encontrado no livro de Joel, capítulo 2, versículos de 28 ao 32. E aqui o apóstolo Pedro, ele anuncia o quê? Aquela grande salvação que Joel tinha pregado ao povo, que aconteceria nos últimos dias. Deus ia derramar do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Deus ia chamar pessoas de todas as idades. Deus ia santificar a sua igreja. Deus ia dar poder para que a igreja anunciasse. E aqui ele termina mostrando que o versículo 20, os versículos 19 e 20, ele mostra sobre os sinais do final dos tempos. Os sinais que seriam vistos no sol, na lua, né? A natureza ia demonstrar isso, mostrando, fazendo uma alusão àquele tempo de destruição que o profeta Joel viu. Ele quer dizer, estamos perto desse tempo, estamos vendo os sinais, e ele fala da salvação no versículo 21, dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.